Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode chegar a triplicar as vendas da sua empresa sem precisar contratar mais equipe ou investir R$1 a mais em marketing sequer, só implementando um sistema de IA que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Com isso você vai conseguir acelerar o seu processo comercial, reduzir os seus custos de aquisição de cliente e também aumentar muito as suas conversões. Inclusive, essa é exatamente a mesma estrutura que eu uso aqui na minha empresa para gerar reuniões qualificadas para o meu closer todas as semanas. Eu vou começar esse vídeo te explicando como que funciona o funil de vendas da maioria das empresas atualmente e qual que é o problema dele. Depois eu vou te mostrar como aplicar IA nesse mesmo processo para conseguir triplicar as suas vendas sem precisar investir mais em marketing ou em equipe. Por terceiro, eu vou te mostrar como que funciona a arquitetura desse tipo de solução com IA. E por fim, eu vou te dar uma demonstração ao vivo de uma IA atuando num processo comercial e te provar sobre como isso pode aumentar muito as suas vendas. Meu nome é Enzo Panarotto e eu sou fundador da Adept, uma empresa de consultoria e desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial. E nós já implementamos esse mesmo processo que eu vou te mostrar no vídeo de hoje para acelerar os resultados do setor comercial de mais de 50 empresas. E o que eu percebi ao longo dessas implementações é que existe um padrão. As empresas que mais crescem não são as que têm os melhores vendedores ou as que mais investem em tráfego pago, mas sim as empresas que conseguem resolver esse problema aqui no funil de vendas que eu vou te mostrar agora. Então, como que funciona um funil de vendas para um público frio? Então, uma pessoa que nunca viu nada sobre a sua empresa e acabou passando por um anúncio ou um conteúdo do seu negócio. Então, ela vai entrar nisso aqui e ela vai passar por 3 estágios do funil e 4 estágios de consciência antes de virar o seu cliente. Então, no estágio de topo de funil, é aqui que você vai gerar consciência nesse lead sobre a sua empresa, você vai fazer ele descobrir quem é o seu negócio e também vai gerar consciência sobre o problema que ele não sabia que ele estava enfrentando. Então, por exemplo, você poderia rodar um anúncio se você fosse uma agência de tráfego pago, você está perdendo vendas por não rodar anúncios pagos na sua empresa. Então você fez ele conhecer o seu negócio, a sua empresa e também despertou consciência sobre um problema que ele não sabia que ele estava enfrentando. Então nessa fase aqui o objetivo é exclusivamente gerar curiosidade para ele descobrir esse problema. O foco nesse estágio aqui é fazer uma reação emocional nesse lead, fazer ele pensar, por exemplo, será que eu estou perdendo vendas e nem sabia? Depois disso ele vai avançar para o segundo estágio de consciência, que é o estágio de interesse. Aqui a gente vai mostrar que essa dor existe e que a gente consegue resolver ela. Então aqui o lead já reconhece o problema, ele já está sentindo essa dor, ele sabe que ele está perdendo oportunidades. Caso você não saiba, os seres humanos compram por emoção e justificam com a razão. Tanto que essa ação de entrar no seu funil de vendas, de tomar a atitude de clicar no seu anúncio ou preencher um formulário, é uma ação totalmente emocional movida pela dor que você bateu em cima do seu anúncio. Então, por exemplo, mais uma vez, se você tivesse falado no seu anúncio que o lead está perdendo vendas por não utilizar tráfego pago na empresa dele, você bateu numa dor muito forte do empresário, que é perder vendas. E por você ter batido tão bem nessa dor, causou uma reação emocional que fez ele clicar no seu anúncio e entrar em contato com a sua empresa. Entrar em contato, preencher um formulário, enfim. Fez ele tomar essa ação de clicar no seu anúncio. Mas conforme o funil de vendas vai avançando, conforme a gente sai dessa etapa de topo de funil e começa a avançar para o meio e fundo de funil, a gente já começa a ter reações mais racionais desse lead. Não é mais uma decisão totalmente emocional como foi para entrar em contato com a sua empresa aqui no topo de funil. Então aqui no final do estágio de interesse, a emoção ainda guia muito a atenção desse lead a falar com a sua empresa, mas ele já começa a ter pensamentos um pouco mais racionais. Avançando um pouco mais no meio de funil, partindo para o terceiro estágio de consciência, que é a consideração, aqui o objetivo vai ser provar que a sua solução é a mais confiável. Agora ele quer comparar opções e buscar segurança. Isso para justificar de forma racional aquela decisão que ele tomou de forma emocional. Então deu tudo certo, o lead está no auge da confiança, se ele já confia na sua empresa, provavelmente ele vai fechar com você, mas ele ainda pode desistir se a emoção esfriar muito. E esse é o ponto que eu queria chegar até agora aqui com você. Todo esse jogo dentro do funil de vendas é um jogo de velocidade. Como eu falei, os leads entram em contato com a sua empresa, eles tomam uma decisão de compra ou de entrar em contato com você totalmente de forma emocional. Quanto mais tempo você demora para fazer o lead chegar ao fundo de funil, mais tempo você demora para fazer ele avançar dentro da sua jornada de compra, mais longo é o seu funil, mais chance é de ele não comprar de você. Então, quanto mais tempo você demora para fazer o lead avançar do topo do seu funil de vendas até o fundo, maior é a chance dele não fechar com você. Então, se você demora para responder o lead, ou se a sua jornada de compra é muito grande, enfim, qualquer um desses motivos que atrasa o seu processo comercial, tudo isso implica muito na performance das suas vendas. Então, o que a gente precisa para fazer esse lead avançar do topo de funil ao fundo de funil é um processo comercial ágil e eficiente. E esse é o grande ponto. Muitas vezes em empresas de serviço ou empresas de venda direta via WhatsApp, todo esse processo é feito 90% das vezes de forma totalmente manual. Então o lead foi gerado aqui em cima no topo de funil, essas empresas têm que fazer esse processo de forma totalmente manual até esse lead chegar no fundo de funil todas as vezes. Tem que qualificar o lead para ver se ele é um bom cliente para o seu negócio,
tem que gerar consciência no lead sobre o seu produto, tem que tirar dúvidas, enfim, tem que realizar todo o processo comercial de forma totalmente manual, o que implica muito na performance e na velocidade do seu processo de vendas. Porque, como eu falei, isso aqui é um jogo totalmente de velocidade. A pessoa vai entrar aqui em cima no topo de funil porque ela viu o seu anúncio e o seu anúncio despertou algum sentimento nela, seja curiosidade, seja medo, seja dor, e esse sentimento gerou uma tensão que precisa de uma resolução na mente dela. Então, mais uma vez, por exemplo, digamos que você está rodando anúncio para agendar chamadas no seu calendário, para vender tráfego pago, e esses leads estão indo diretamente para o seu WhatsApp. Assim que eles entrarem em contato no seu WhatsApp, esse é o momento que eles mais estão com a atenção no seu produto, na sua solução. Esse é o momento mais importante para você garantir que ele avance do topo do seu funil até o fundo de funil e, no caso, faça o seu evento de conversão, que seria agendar uma call. Então, assim que ele entrou em contato com a sua empresa aqui em cima, a coisa mais importante que você pode fazer é conduzir e aproveitar esse momento de atenção dele para fazer com que esse lead chegue até o fundo do seu funil e agende uma chamada com você. E esse que é o grande problema. Se esse processo está sendo feito de forma 100% manual, seja por vendedor, por SDR ou por atendente, ele nem sempre é feito com toda a agilidade e importância que ele deveria ser feito. Então o lead entra em contato, o seu atendente demora ali meia hora, 40 minutos, 1 hora, às vezes até mais para responder, e esse lead começa a esfriar cada vez mais e perder o interesse e a curiosidade no seu produto. Ou talvez nem seja culpa do seu atendente em si, talvez ele esteja sobrecarregado, tenha muita gente entrando em contato com a sua empresa e ele não consiga prestar um atendimento com qualidade para todo mundo, isso é super normal também. A maioria das empresas, principalmente as empresas médias, elas geralmente acham que o problema das vendas da empresa estarem ruins está aqui em cima no topo de funil, por causa do marketing. Mas às vezes nem é isso. Claro, muitas vezes pode ser, mas às vezes está faltando uma maior agilidade na condução dos leads do topo de funil até o fundo de funil. Então, como eu falei, o lead entrou em contato com a sua empresa, às vezes o time demora para responder, demora para fazer a qualificação do lead, demora para tirar as dúvidas, não explica isso direito, e todo esse processo, toda essa fricção no seu processo comercial acaba fazendo com que esse lead esfrie e dificulte muito ele fazer a compra com a sua empresa. Então, como eu falei, o lead entrou em contato com a sua empresa, o seu time demora para responder, passa as informações erradas ou passa pela metade, demora para fazer o processo de qualificação. Tudo isso acaba adicionando muita fricção no seu processo comercial e aquele lead que estava com a atenção lá em cima já começou a esfriar e já não tem mais tanta atenção e interesse no seu produto. E isso é muito, muito normal. Nem sempre as empresas dão toda a atenção que esse processo aqui merece, mas isso já foi comprovado muitas e muitas vezes que se a gente entrar em contato com um lead em menos de 1 minuto, quando ele fizer contato com a nossa empresa pela primeira vez, a chance de conversão é até 300% maior. E é justamente aí que entra o papel da inteligência artificial no seu setor comercial. Você não precisa mais que o seu processo de conduzir o lead do topo de funil até o fundo de funil seja feito de forma totalmente manual. A gente pode simplesmente delegar esse trabalho para uma IA, que vai fazer isso de forma automática, muito mais eficiente, mais rápida e mais barata. Eu estou utilizando o mesmo exemplo do tráfego pago. Então, digamos que você está rodando tráfego pago para o WhatsApp da sua empresa para vender tráfego pago com o objetivo de agendar uma call. Assim que esse lead entrar em contato com o seu WhatsApp, um agente de IA fica responsável por assumir esse atendimento. Então, ele responde em menos de 20 segundos, faz toda a qualificação de forma automática, tira as dúvidas do lead de forma dinâmica e agenda de forma totalmente autônoma uma reunião no seu calendário sem precisar de qualquer interferência humana. E sim, eu entendo que você esteja pensando agora, mas não fica algo tão robotizado? Não. Na maioria das vezes a gente consegue fazer com que esse agente trabalhe até melhor do que os atendentes humanos. A gente pega todo o seu processo comercial, toda a comunicação da sua empresa, replica tudo isso e coloca dentro do nosso agente de IA para ele conseguir mapear completamente como a sua empresa se comunica e como vocês fazem o seu processo comercial. Então imagine o poder que isso não traz para o seu negócio. Pode entrar em contato 10, 100, 10 mil pessoas ao mesmo tempo que ele consegue atender todo mundo de forma 100% automática, mantendo o mesmo padrão de qualidade e as mesmas respostas em menos de 20 segundos. Então nós temos muito mais escalabilidade, porque essa solução aqui cresce junto com o seu negócio, você não precisa contratar mais atendentes, um único agente dá conta de atender todo mundo, tem redução de custos e nós temos também uma conversão muito maior por lead que entra em contato com a empresa. O segredo para fazer os seus leads avançarem nesse funil aqui é a velocidade. E é justamente esse o papel desse agente. Atender todos os seus leads de forma automática e mantendo o mesmo padrão de qualidade para todos. Porque se antes o seu atendente demorava 1 hora para receber o lead e agendar uma chamada com ele, agora o agente de IA demora 2, 3 minutos para fazer esse processo. E isso já foi comprovado muitas e muitas vezes que pode até mesmo triplicar as conversões do seu negócio. Ainda mais que ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então se o lead entrar em contato fora do horário comercial ou no final de semana, ele vai atender do mesmo jeito. Não tem 13º, não tem salário, não tem férias, não atende ninguém de mau humor. Então imagina o quanto de conversões a mais esse tipo de sistema não pode trazer para o seu negócio. Mas então deixa eu te mostrar um pouquinho mais de como que funciona a arquitetura desse tipo de solução. Essa aqui é a Júlia, a nossa agente de SDR que eu construí dentro do N2N para automatizar os nossos atendimentos via WhatsApp. Ela faz todo o nosso processo comercial via WhatsApp, então ela recebe o lead, faz a qualificação, tira dúvidas e agenda uma chamada diretamente com o nosso closer.
Deixa eu te mostrar as especificações dela. Então a primeira coisa, como começa esse fluxo, a gente recebeu uma mensagem via WhatsApp e vai ativar isso aqui. Então a primeira coisa que a gente faz é cadastrar esse lead dentro do nosso CRM e também do nosso banco de dados. Então a gente utiliza o ClickUp e também o Supabase para fazer essa gestão. Depois disso a gente começa a fazer a parte de tratamento da mensagem recebida desse lead. Então essa IA entende tanto imagem, quanto áudio, quanto texto picado. Então se a pessoa mandar um oi, tudo bem, em mensagens separadas, ou a gente consegue agrupar isso e responder de uma única vez. Então ela faz todo esse tratamento da mensagem recebida, agrupa tudo isso e passa diretamente para a nossa IA principal responder. Essa aqui é a Júlia. E tudo isso aqui embaixo são tools. Isso aqui são ferramentas que a gente chama, que a gente dá acesso para a nossa IA, para ela poder tomar ações de forma autônoma durante o processo de atendimento dela. Por exemplo, a gente tem aqui uma tool conectada do Google Calendário. Então ela consegue fazer gestão do meu calendário de forma automática para buscar horários disponíveis para agendamento, verificar a disponibilidade e agendar horários automaticamente. Então ela tem acesso a essas ferramentas, ela tem acesso a essas integrações, a esses aplicativos terceiros para poder tomar ações de forma totalmente autônoma durante a atividade que ela está fazendo, no caso, durante o processo de atendimento. Então vai chegar em um certo estágio do fluxo que, baseado no prompt, no treinamento que a gente colocou nela, ela vai saber que ela tem que utilizar essa ferramenta para agendar o horário específico que o lead escolheu. E aqui ela tem várias outras tools para utilização também, então de transferência de atendimento para humano. Ela também tem acesso a uma tool de banco de dados para ela conseguir buscar informações externas ao treinamento dela, porque caso você não saiba, as IAs não têm acesso a conhecimento externo do que elas receberam no treinamento. Então, por exemplo, a IA não vai saber de forma nativa o que é a Adept, a minha empresa. Então, para isso, eu criei aqui uma ferramenta que eu consigo dar acesso a essas informações para ela de forma totalmente dinâmica. E ela consegue acessar isso e responder qualquer dúvida sobre a minha empresa em tempo real durante o processo de atendimento. Então o lead entrou em contato e ele fez uma pergunta sobre a minha empresa, por exemplo, quais serviços vocês oferecem, ela não consegue responder isso de forma dinâmica, sem nenhuma ferramenta conectada. Mas agora já conectando esse banco de dados aqui, ela consegue utilizar isso antes de gerar uma resposta, buscar essas informações nesse banco, essas informações sobre a minha empresa, entender esse contexto e aí sim gerar uma resposta para mandar para o lead. Aqui nós temos um segundo agente de IA. Esse segundo agente aqui é bem simples, ele serve exclusivamente para formatar a mensagem retornada do último agente, porque ao invés de a gente enviar um blocão de texto, mandar uma única mensagem muito grande, a gente pede para esse segundo agente aqui dividir a mensagem principal em várias mensagens para a gente enviar isso através do WhatsApp, para ter uma conversa um pouco mais natural e humanizada, sabe? Então, ao invés da IA mandar uma única mensagem, um único textão, esse segundo agente pega a mensagem da IA principal e divide ela em várias etapas para tornar essa conversa um pouco mais humanizada e natural. E depois disso, essas mensagens são enviadas de forma totalmente dinâmica via WhatsApp, porque uma mensagem menor não leva o mesmo tempo para digitar que uma mensagem muito maior. Então é justamente para isso que a gente coloca esse intervalo dinâmico, para ter uma conversa mais fluida também, para realmente parecer que é com o humano que essa pessoa está conversando. E beleza, vamos testar essa IA agora no WhatsApp para vocês verem como que ela funciona e se ela realmente pode acelerar os resultados do seu negócio. Então como é que funciona para essa IA entrar em contato comigo efetivamente? Então esse aqui é o site da minha empresa, o site da Adept, e para eu conseguir falar com essa IA, é só vir aqui nesse botão de agendar uma conversa gratuita, preencher os meus dados e enviar esse formulário, que em 10 segundos essa IA vai entrar em contato comigo via WhatsApp. Porque, como eu falei, se a gente entrar em contato com um lead em menos de 1 minuto depois que ele fizer opt-in para nossa empresa, ou seja, preencher um formulário, nos enviar dados, a chance de conversão é até 300% maior. Então, justamente por isso, logo depois que ele preencheu esse formulário, em 10 segundos a Júlia já entra em contato para iniciar o processo de qualificação. Então, já preenchi o formulário e ela entrou em contato comigo. Boa noite, Inês, tudo bem? Meu nome é Júlia, faço parte da equipe de pré-atendimento da Adept. Vi que você preencheu nosso formulário de diagnóstico de IA empresarial através do nosso site. Como posso te ajudar hoje? Então, em 10 segundos depois que eu preenchi o formulário no meu site, ela já entrou em contato comigo, me mandou boa noite. Então, ela tem esse filtro dinâmico para poder cumprimentar o lead baseado no horário do dia e começou a se apresentar. Meu nome é Júlia, faço parte da equipe de pré-atendimento da Adept e pediu como que pode me ajudar hoje. Eu já continuei a conversa, mandei: Oi Júlia, vi um anúncio de vocês e quero um agente de IA para minha empresa. Ela respondeu: Que massa, Enzo, um agente de IA pode acelerar muito a sua operação. Qual é o nome da sua empresa? E agora ela já começou o processo de qualificação para solicitar alguns dados desse lead e ver se ele é um bom fit para trabalhar junto com a nossa empresa, se ele é o nosso cliente ideal. E ela também fala de uma maneira um pouco mais informal, como vocês puderam ver, que ela falou que massa, justamente porque a gente configurou ela para que ela pareça um pouco mais humana na hora de falar, sem tanta formalidade, enfim, falando de forma natural e com gírias. Eu falei que o nome da empresa é APM Consultorias, ela falou: legal, em qual ramo a APM Consultorias atua? Eu falei: consultoria e análise de dados para o setor público. Ela respondeu: setor público. Temos visto a IA destravar muita eficiência em consultorias como a sua. Qual é o maior gargalo operacional que vocês enfrentam hoje? Mais uma vez agora indo um pouco mais a fundo no problema desse lead, qual é a dor que ele está enfrentando, para posteriormente a gente poder apresentar uma solução de IA justamente para resolver esse problema. E de gargalo operacional eu falei muita sobrecarga no atendimento, não damos conta de responder todo mundo, e ela respondeu: então imagina ter um atendente que nunca dorme, responde em segundos e já qualifica as demandas. Isso alivia muito a carga do time, justamente mais uma vez para ir animando o lead sobre as soluções de IA que a gente pode oferecer para resolver o problema dele.
E aqui ela continuou o processo de qualificação, qual é a média mensal de faturamento da APM Consultorias. Porque a gente tem aqui uma regra de qualificação, a gente só pega empresas de 50 mil de faturamento mensal para cima para trabalhar junto com nós, porque senão não é muito nosso cliente ideal. Então ela tem esse filtro também financeiro com os leads que estão falando com ela. E como vocês podem ver, esse atendimento é feito de forma totalmente instantânea. Então eu mandei mensagem aqui 11h11, ela respondeu 11h11. Aqui mandei 11h12, ela respondeu 11h12. Então tudo no mesmo minuto. Esse atendimento é feito de forma muito mais rápida do que um atendente humano. E eu falei que de média de faturamento mensal a gente tinha uns 100 mil por mês. Portanto, falar que isso aqui é tudo fictício, estou inventando, falando de cabeça. E ela falou, maravilha, pelo que você trouxe, dá para aliviar bem o atendimento com a gente dia 24/7, que qualifique e direciona as demandas. Topa marcarmos uma chamada de diagnóstico com o nosso time? E mais uma vez ela está animando o lead durante o processo de atendimento para falar que a gente consegue resolver com o IA os problemas que ele falou que está enfrentando na empresa dele. E também continua utilizando essa linguagem mais informal. Então, topa marcarmos uma chamada de diagnóstico, maravilha. Então, realmente ele fazendo essa conversa um pouco mais humanizada. E aqui nesse estágio agora começa a parte de agendamento. Então, aqui ela vai buscar opções de horário disponíveis baseado no que o lead prefere, se é de manhã ou de tarde, e depois vai fazer um agendamento direto com ele. Tudo isso integrado diretamente com o meu Google Calendário. Então, não é calendário fictício nem nada do tipo. É diretamente o meu calendário na minha agenda. Então ela mandou, perfeito, para você costuma ser melhor de manhã ou à tarde? Eu falei, pode ser à tarde. E ela falou, show, tenho à tarde, 14/10 às 15 ou 15/10 às 14. Qual fica melhor para você? E aqui, pessoal, eu falei, quero das 15 dia 14. Ela falou, perfeito, 14/10 às 15 está disponível. Qual e-mail posso enviar a confirmação? E aqui passei meu e-mail corporativo. E pronto, ela confirmou meu agendamento. Perfeito, agendamento confirmado para 14/10 às 15. Você vai receber o convite com um link no seu e-mail. E aqui agora ela encontrou um case para mandar para esse lead para mais uma vez continuar animando ele e construindo um pouco mais de confiança antes da call, para realmente fazer esse lead chegar quase pronto para comprar da gente, digamos assim. Ele já chega um pouco mais consciente da nossa solução, da nossa empresa e de outras empresas que a gente ajudou durante o processo comercial. E agora, para finalizar, ela enviou um case da Prefeitura de Chapecó, que é uma cliente aqui da Adept, justamente porque tem a ver com esse setor público que eu falei que a minha empresa fazia parte. Isso aqui serve justamente para esse lead confiar um pouco mais na nossa empresa e ficar um pouco mais animado com a solução que a gente pode oferecer para ele já chegar na call um pouco mais pronto para comprar da minha empresa, digamos assim. Então ela mandou, como referência, implementamos múltiplos agentes de IA em prefeituras como Chapecó para triagem e direcionamento de demandas, reduzindo filas e tempo de resposta. Até amanhã! E tá aqui no meu calendário agora, diagnóstico Adept XAPM Consultorias, com o horário marcado que o lead escolheu tudo certinho. Então tá aqui o link do Google Meet para entrar na hora da reunião, aqui a descrição do evento, reunião de diagnóstico para identificar oportunidades de implementação de inteligência artificial no processo operacional da sua empresa. E aqui convidado para o evento, o meu closer. Agora imagine esse agente de IA atuando diretamente no WhatsApp da sua empresa, qualificando leads de forma automática, tirando dúvidas, agendando reuniões e passando só as opções mais qualificadas direto para o seu time comercial. Imagina quantas vendas a mais isso não pode trazer para a sua empresa. Então, se você quer mais vendas de forma automática, sem precisar gastar mais em tráfego ou em equipe, se quer mais eficiência no processo comercial e menos custos, esse é o tipo de sistema que você precisa. Então, se você quer chegar a triplicar as vendas da sua empresa e sair na frente de todos os seus concorrentes, você precisa desse tipo de agente de IA aqui. Então, clica no primeiro link na descrição desse vídeo que você vai cair no nosso site. Preencha o nosso formulário, que um dos nossos consultores vai entrar em contato com você para agendar um diagnóstico 100% gratuito do seu negócio.